A partir de agora, a gente conversa com a Raquel Marimon, ela que é diretora executiva da Funcional Health Tech, que essa empresa realizou um estudo inédito sobre a pandemia aqui no país, estipulando o pico da doença para o dia 6 de julho. Mas para Alagoas tem uma data diferente e a gente vai explicar tudo isso a partir de agora. Raquel, muito obrigado pela sua disponibilidade para falar sobre esse assunto tão importante. Primeiro, eu gostaria que a senhora explicasse o que é a Funcional Health Tech. Obrigada pela oportunidade de poder explicar um pouco mais do que a gente faz e como a gente tangibiliza números e dados e informação que pode ajudar as pessoas a tomarem decisões e as organizações também a tomarem decisões. Bom, a Funcional, ela trabalha com algoritmos preditivos, estudando grandes volumes de dados na área de saúde, então nossa matéria-prima são dados de saúde, e estudando como vai ser o comportamento em períodos além daqueles que a gente tem no dado, conseguindo predizer como vai ser esse comportamento para que possa acontecer uma interferência precoce. Então, por exemplo, quem tem maior chance de sofrer uma cirurgia ortopédica? A gente consegue dizer quem são essas pessoas num horizonte de 1 ano e dar oportunidade que uma operadora de plano de saúde ou um agente de saúde possa interferir, buscando outras soluções que mitiguem esse risco de uma necessidade de uma cirurgia ou de uma intervenção mais severa de saúde. Então, isso é o que a Funcional Health Tech faz. A Prospera, que é uma unidade de negócios de consultoria atuarial, foi adicionada à Funcional nesse ano de 2020 e trouxe aí o ingrediente da ciência atuarial, do cálculo atuarial, para dentro dos algoritmos preditivos. Juntando esses conhecimentos, desenvolvemos esse algoritmo, que é open source, que é disponível para qualquer pessoa fazer seu download. Ele está disponível no site do GitHub, que é um site especializado em algoritmos, né, e versionamento de algoritmos. Então, qualquer um pode fazer o exercício de plugar seus dados e entender qual é o comportamento do número de pessoas infectadas pela doença Covid-19. E aí vocês chegaram à conclusão que aqui no Brasil o pico será no dia 6 de julho, quando o país deve ter quase 2 milhões de infectados, né? Correto. Chegamos nesse resultado processando essa análise para todos os estados do Brasil. Então, nesse estudo, temos a projeção individualizada para cada estado e é muito diferente, né? Enquanto nós temos estados que têm previsão de pico agora, já essa semana que vem, tem outros estados que estão para agosto, setembro, até outubro, enfim, até o final do ano, aí, conforme o comportamento e desenvolvimento da doença. E nesse desenho de curva, né, o grande desafio é desenhar essa curva e entender em que momento do tempo chega o pico. E por que todo mundo quer saber quando é que chega esse pico? Porque no dia seguinte começa a ter menos gente doente e é tudo que a gente quer. A gente quer saber quando é que começa a melhorar. Então, para o estado de Alagoas, a nossa predição prevê 3 de agosto de 2020 como o dia do pico, estando estimado para esse dia o número de 72.106 pessoas infectadas, tá? Então, o que acontece? Se a gente tiver mais medidas de mitigação, ou seja, de isolamento social, né? Se a gente conseguir garantir que as pessoas não estejam expostas a ser contagiadas por esse vírus, a gente consegue postergar mais ainda esse dia do pico e o número de pessoas infectadas vai ser menor ainda. Se a gente antecipa a abertura de trânsito das pessoas nas ruas, de abertura de comércio, então a gente antecipa a data desse pico, mas ao mesmo tempo vamos ter um número maior de pessoas infectadas simultaneamente, ou seja, no mesmo dia, e precisando de recursos de atenção à saúde, que é o grande desafio dessa doença. Certo. E aí, pelas regiões analisadas, quais as regiões mais críticas, né? O que é que mostram os números? As regiões do Brasil que estão mais críticas vão ser ali a Bahia, está bastante crítica, né? No dia do pico, ela chega a ter mais de 200 mil pessoas infectadas. O Ceará,
que já está vivendo, a nossa previsão ali é para o final do mês de junho ser o pico no Ceará, com 112 mil infectados. Temos também, claro, São Paulo, embora a data de pico está mais para frente, ela está prevista para 10 de julho, o volume de pessoas infectadas nesse dia de pico chega a 601 mil pessoas. Quer dizer, é muita gente precisando de assistência à saúde. Não tem tanto médico assim no Brasil, mesmo nas cidades em que são mais abastecidas, como São Paulo, que tem muitos hospitais, muitos leitos hospitalares, não temos leitos para atender a todos. Esse é o maior desafio. Aquele terror que a gente viu no noticiário da Itália, da Espanha, né? E a gente diz, não, mas aqui não vai ser assim. Eu quero muito acreditar que não seja assim, mas tem muita coisa para fazer para que a gente não chegue naquele nível de assistência à saúde, ausência de assistência à saúde, como vimos na Espanha e na Itália. Agora, as medidas restritivas ou não, elas podem implicar numa mudança de cenário, né? Exatamente. E é por isso que é tão importante entender o comportamento dessa curva, se essa data de pico está recuando, está avançando, e abrir ou fechar a economia com uma certa agilidade, conforme acontece o desenvolvimento e o desenrolar do número de infectados. Esse é o correto, é assim que a gente gostaria de ver todas as municipalidades planejando a abertura ou fechamento da economia. Agora, me fala um pouco da metodologia utilizada por vocês para chegarem a essa conclusão. Perfeito. A gente utilizou um modelo epidemiológico bastante maduro. É o modelo SEIR, S-E-I-R. S de suscetíveis, são as pessoas que estão suscetíveis a pegar a doença, mas que ainda não estão transmitindo essa doença para outras pessoas. O E é de expostos, então são aquelas pessoas que se expuseram e foram contagiadas pela doença. O I é o dos infectados, então aquelas pessoas que estão infectadas de fato e já estão com a doença instalada no seu organismo. E o R é de recuperados ou removidos, né? São as pessoas que deixaram de fazer parte dessa curva, ou porque se recuperaram da doença, estão imunizadas, ou porque vieram a óbito. Então, e aí é por isso que a curva, né, se a gente só acumulasse o número de infectados, seria uma curva assim crescente. A única forma de fazer ela fazer essa voltinha e começar a cair é porque a gente vai retirando desse modelo as pessoas que já não estão mais suscetíveis, né, não vão mais pegar essa doença. Só para a gente fechar, essa possibilidade está aberta para os municípios, né, para os estados consultarem também, fazerem os próprios estudos, né? Como é que faz para acessar? Correto, tá? Tem o link, né, no nosso estudo, depois vocês podem disponibilizar no canal também, através do link, clicando no link, você vai chegar lá no site do GitHub, e lá tem todas as instruções de como baixar o código, como usar o código, lá já também estamos mostrando os últimos gráficos, as últimas atualizações que a gente rodou no modelo. Então, estamos disponíveis e pode postar lá dúvidas, pode postar no GitHub também suas sugestões de melhoria do código. Então, de repente, alguém que está usando o código entendeu que tem algum outro parâmetro que faz mais sentido, que tem maior aderência, sugere que a gente vai estar incorporando isso no código também. Cadê? Já está pronta a tabela, Rafa? A gente tem o estudo Rafa Super Eficiente, Super Rafael Alves. Você tem... Graças a Adelaide Nogueira. Você tem aí a tabela que mostra o que o estudo que disse agora há pouco na entrevista do Lucas, o estudo que mostra a previsão dos picos da Covid-19 por estado. Alagoas é o segundo ali, pico esperado em 3 de agosto de 2020, com 72.106 infectados. Isso é uma previsão. Isso é o que os especialistas esperam, de acordo com a leitura que fizeram dos números. Você tem na Bahia, cadê a Bahia, minha nossa? 200 mil na Bahia. Tá, São Paulo ali, você tem o pico esperado para 10 de julho, com 601.700 pessoas infectadas. E a Bahia ali, logo abaixo do Amapá, você tem o pico esperado para 16 de julho, com 203 mil infectados.
Aí você segue, sei lá, deixa eu ver aqui, Tocantins com 104 mil infectados para o dia 22 de junho. E no Brasil, você tem 6 de julho como estimativa do pico, com 1.780.000 pessoas infectadas. Agora deixa eu dar o exemplo do Rio Grande do Sul. Está ali o pico previsto para 18 de janeiro de 2021. Caramba! Mas houve já uma atualização em relação a esse dado. Segundo a própria Raquel, em função das medidas lá adotadas, o pico está previsto agora para outubro. E assim, algumas pessoas desconfiam dos estudos científicos, né, dessas tabelas, dessas projeções, mas eu quero lembrar aqui que a gente trouxe um estudo realizado pela USP, e esse estudo ele não só se confirmou, como foi além do previsto. Que ele previa, esse estudo foi feito no dia 10 de maio, foi divulgado no dia 10 de maio. À época, o Brasil tinha pouco mais de 11 mil mortes. E esse estudo previa para dia 5 de junho, né, que o Brasil dobraria o número de mortes e chegaria aí a 22 mil mortes no dia 5 de junho e 400 mil casos. Hoje, dia 2 de junho, o Brasil já tem 555 mil casos e 31.243 mortes. Ou seja, o estudo ele não só estava correto, mas como ainda foi, qual a palavra que eu posso dizer assim? Superado? Inclusive foi superado, né? Inclusive foi superado. Ele acertou na projeção e assim, é porque as pessoas desacreditam, não vai chegar a isso. Não, ele pode até passar. Exato, foi o que aconteceu, né? E o estudo dizia bem claro, disse, olha, esse cenário pode ser modificado caso haja uma medida mais restritiva e as pessoas obedeçam mais o isolamento social. Mas aconteceu justamente o contrário. E em vez de seguir as regras do isolamento, parece que piorou. E piorou mesmo, porque pelo que a gente tem visto nas ruas, né, a cada dia mais o fluxo de pessoas e de veículos circulando, ele aumenta. E isso se traduz nesse cenário que a gente está vendo hoje.